Olá, bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de Capacitação em Informática Básica 2024, segundo semestre. Na aula de hoje, vamos falar sobre as noções básicas de segurança na internet. O objetivo da nossa aula de hoje é introduzir o conceito de segurança na internet, apresentar e explicar algumas das principais ameaças encontradas na internet e fornecer informações e dicas de boas práticas que a gente pode adotar para se manter mais seguro na internet. Segurança na internet. A segurança na internet abrange um conjunto de práticas, ferramentas e comportamentos projetados para proteger os usuários, os dados e os sistemas contra ameaças cibernéticas no ambiente digital. A segurança na internet envolve todas as medidas para evitar acessos não autorizados, ataques maliciosos e exposição de informações sensíveis. Tudo isso para garantir a privacidade e a integridade das atividades que nós realizamos online. Mas por que aprender sobre segurança na internet? O principal motivo é para proteger os nossos dados pessoais e financeiros. É preciso que a gente entenda que o número de ataques tem crescido muito e que os ataques estão cada vez mais sofisticados. Vocês podem ver o link da notícia indicando que só no Brasil, em 2024, o número de ataques aumentou em cerca de 40% no primeiro trimestre de 2024. Podemos ver nesse próximo slide mais duas notícias que indicam o quanto tem crescido o aumento dos cyberataques, que são os ataques que acontecem na internet, e também uma que indica que o Brasil é o segundo país mais atacado no mundo por esse tipo de ataque hacker. Vamos agora conhecer as principais ameaças que existem na internet. Entre elas estão os vírus, os malware, o phishing, o spyware e o ransomware. São todos tipos de ataques diferentes e nós vamos estudar cada um deles. Os vírus são arquivos que infectam outros arquivos e computadores e que podem danificar ou roubar informações daquele usuário. Geralmente, eles são em formato executável, um arquivo que você recebe no seu e-mail e que você instala sem querer. É importante citar que os vírus também podem infectar outros dispositivos além do computador, como por exemplo o seu celular, um tablet e qualquer outro dispositivo que tenha conexão na internet, através do qual o usuário instala algum arquivo. Outro termo muito comum quando falamos de ameaça na internet é o malware. O malware é um termo genérico para designar qualquer software malicioso projetado para danificar, explorar ou obter algum acesso não autorizado ao sistema, ao dispositivo ou até a algumas redes. Eles podem incluir vírus, worms, trojan, spyware, ransomware, entre outros. Então, é uma forma genérica de chamar essas outras ameaças. E o objetivo do malware pode ser diverso. Ele pode desde o roubo de informações até a extorsão ou ainda danificar o equipamento. O spyware é um tipo de malware projetado para espionar as atividades de um usuário, sem seu conhecimento e consentimento. Ele coleta informações sensíveis, como senhas, dados bancários, histórico de navegação e os hábitos de uso daquele aparelho, e pega esses dados e envia para um terceiro. Esses softwares geralmente são instalados de forma oculta, muitas vezes através de downloads, anexos de e-mails ou links maliciosos. Para se proteger, é importante usar ferramentas de segurança confiável, como antivírus, e evitar alguns sites suspeitos e ter cuidado ao instalar aplicativos ou abrir arquivos desconhecidos. O ransomware é um tipo de malware que sequestra os dados de um dispositivo, criptografando e bloqueando esses arquivos. Os criminosos exigem pagamento para liberar e desbloquear esses arquivos. Geralmente, ele se espalha por e-mails maliciosos, links suspeitos e downloads com esse tipo de software. Para se proteger, uma maneira básica é manter sempre atualizado um backup de seus documentos e arquivos. E também usar outras ferramentas de segurança, como o antivírus, e evitar baixar arquivos de origem desconhecida. A última ameaça de que vamos falar é o phishing. O phishing
deriva da palavra em inglês fishing, com F, e significa pescaria ou pescar numa tradução literal. O phishing é um cybercrime que consiste em tentar obter informações pessoais de uma forma ilegal, como, por exemplo, números de cartão de crédito, senhas bancárias ou números de identidade de algum usuário. Esse ataque é conhecido como phishing ou pescaria porque o método de atuação é: o criminoso envia iscas para tentar capturar dados de alguns usuários. Por exemplo, se passando por uma instituição financeira ou alguma empresa famosa e pedindo alguns dados daquelas pessoas. Uma outra forma famosa de capturar essas vítimas ou de pescar essas vítimas é utilizando iscas que chamam a atenção da pessoa. Então, aquela mensagem que você recebe dizendo que ganhou um prêmio, mas que precisa enviar alguns dados, ou até mesmo fazer um pagamento para liberar um recibo ainda maior. Tudo isso, todas essas ofertas, muitas vezes a pessoa nem se inscreveu em nenhuma promoção nem nada, mas acaba sendo atraído pela chamada, pelo e-mail que recebeu, ou pelo SMS que recebeu, e acaba caindo nesses golpes. Vamos agora dar algumas dicas de como identificar um ataque phishing. Note que geralmente o nosso curso é voltado para aqueles usuários de computador e as dicas podem estar mais direcionadas a e-mails, mas o mesmo vale para um SMS que você receba ou uma notificação diferente que você não está habituado. Tá? Você pode usar o mesmo padrão para identificar esses ataques em diversas plataformas. A primeira dica é desconfiar de mensagens inesperadas. Evite clicar em links ou baixar anexos de e-mails, mensagens ou SMS que você não estava esperando, especialmente de remetentes desconhecidos. Por exemplo, você não tem cadastro numa loja ou em determinado banco e mesmo assim recebe um e-mail se dizendo passar por aquele banco ou por aquela empresa. Desconfie. A segunda dica é verificar o remetente cuidadosamente. Se for no SMS, verificar o número, verificar, você pode, por exemplo, digitar no Google e encontrar o número da empresa, ver se bate com o mesmo número que te mandou o SMS. E nos e-mails, ficar prestar atenção, por exemplo, com quem te mandou esse e-mail, né? Geralmente os criminosos se passam pelas empresas. Então, ao invés de se passar pelo Banco do Brasil utilizando o bb.com, que é amplamente conhecido, eles mudam um pouquinho o remetente para bancodobrasil.com ou bancobrasil.com. A terceira dica é prestar atenção ao tom da mensagem. Geralmente, as mensagens de phishing criam um senso de urgência no usuário, utilizando frases como: sua conta será bloqueada em 24 horas, atualize as suas informações imediatamente, você tem 10 horas para resgatar o prêmio, hoje é o último dia para que você resgate o seu prêmio. Geralmente, esses ataques utilizam isso para gerar uma ansiedade ou uma urgência no usuário e ele acabar clicando sem analisar direito o que ele recebeu. A quarta dica é: não insira informações pessoais em links fornecidos. Então, se você recebeu um SMS ou um e-mail e nesse e-mail tem um link, clique aqui para concorrer a tal coisa, ou você ganhou um prêmio, clique aqui para resgatar, e pede nesse link que você forneça alguns dados, não insira dados pessoais, dados bancários nesses links que você recebe por e-mail ou por SMS. É uma boa forma de se precaver contra esse tipo de ataque. E a quinta dica é confirmar diretamente com a fonte oficial. Então, se você recebe um e-mail do seu banco, por exemplo, Banco do Brasil, e você recebe um e-mail do Banco do Brasil dizendo que você tem um valor a receber, alguma coisa assim, ou uma mensagem que você julgou suspeita, abra o aplicativo oficial ou busque na internet o telefone oficial do órgão e antes de clicar em qualquer link, ligue e pergunte: esse e-mail que eu recebi é realmente o banco que enviou? Vocês realmente estão com essa promoção? É válido? É seguro clicar nesse link? Geralmente, essas instituições financeiras, empresas grandes,
Tem canais públicos bem divulgados, então é fácil de você conhecer o telefone oficial ou o e-mail oficial daquela empresa ou daquela instituição. O motivo de darmos uma atenção especial ao phishing é pelo que está noticiado na imagem que vocês podem ver. A pesquisa indica que o phishing é o líder do ranking mundial dos cyberataques em 2024. Mais de 61% dos ataques que acontecem são desse tipo. Então, por isso, demos uma atenção especial para ele. Vamos falar agora de boas práticas que nós, como usuários comuns, podemos adotar para ter um maior nível de segurança na internet. A primeira dessas práticas ou dicas é: mantenha atualizados os seus sistemas e aplicativos. Então, se você tem um computador ou um celular, procure manter sempre o seu Windows ou seu Linux ou o seu Android atualizado. Isso é muito importante porque nas versões de atualização geralmente são instalados novos mecanismos de segurança desses dispositivos. Então, quando o Windows atualiza, ele geralmente se torna mais seguro ou ele corrige alguma brecha que existia na versão anterior. A segunda dica é evitar redes Wi-Fi públicas. Então, sempre que for possível, utilize uma conexão segura, como uma rede doméstica ou um cabo de internet. Essa é uma dica difícil de seguir. Praticamente todos os estabelecimentos que nós frequentamos possuem uma Wi-Fi aberta para os seus usuários. E a gente acaba utilizando aquela Wi-Fi. Uma boa maneira de se prevenir quando utilizar essas redes é não acessar informações sensíveis ou dados bancários, coisas desse tipo. Então, se você está em uma loja ou se você está em um restaurante e deseja acessar o aplicativo do seu banco ou digitar a senha de algum aplicativo, saia do Wi-Fi, dê preferência por utilizar o 3G ou 4G. Por mais que o seu dispositivo esteja seguro, você não sabe como é a rede daquele estabelecimento, se aquela internet está bem configurada ou se não tem invasores acessando a mesma rede que você. A terceira dica é evitar clicar em links suspeitos. Nós falamos um pouquinho disso quando nós estávamos falando de phishing, mas vale a pena reforçar. Não abra links ou anexos de mensagens de pessoas que você não conhece, aqueles links que você recebe por SMS, links que você recebe no e-mail e que você não conhece a pessoa que enviou. Então, mesmo que pareça que é de uma empresa, evite clicar. Ligue na empresa, confirme aquela informação antes de clicar em inserir seus dados em algum link. A quarta dica é usar um software de antivírus atualizado. Hoje, nós temos diversos tipos de antivírus, muitos gratuitos, e é recomendado que você utilize um antivírus de boa reputação no seu computador. E, além disso, mantenha ele atualizado. Quando o antivírus atualiza, ele atualiza o seu banco de dados. Então, se aparece uma ameaça nova que não estava configurado para combater aquela ameaça, quando o antivírus se atualiza, ele geralmente fica mais preparado para mais tipos de ameaças. Então, é sempre importante manter o antivírus atualizado e instalado, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu notebook. Tá? Qualquer dispositivo que você tenha com acesso à internet, é ideal que você tenha um antivírus. A quinta dica é verificar a autenticidade de sites. Antes de fornecer dados pessoais ou financeiros, certifique-se que o site utiliza o protocolo HTTPS. Você pode ver na ilustração um exemplo de um site que utiliza o HTTP e o HTTPS à direita. Geralmente, se você vai fornecer algum dado, verifique no link e só insira dados pessoais e financeiros para aqueles sites que possuem esse protocolo de segurança. Então, quando você clica no link, vai aparecer do lado esquerdo se o site possui ou não o HTTPS. A sexta dica é utilizar senhas fortes e exclusivas. Nós vamos nos dedicar um pouquinho a mais e nos aprofundar nessa dica. Lembre-se, a sua senha é a sua primeira linha de defesa contra invasores ou pessoas que querem roubar os seus dados. A primeira dica é: sempre escolha combinações complexas, evitando palavras fáceis ou dados pessoais. Por exemplo, se seu nome é Maria, evite usar como senha a palavra Maria 123. Procure usar uma frase, por exemplo, como lua e estrela. E nessa frase alterar algumas coisas. Por exemplo, o E você pode alterar por um ponto de exclamação. No estrela, veja que nós trocamos o segundo E por um 3.
Também utilizamos algumas letras maiúsculas e outras minúsculas. Tudo isso aumenta a complexidade da sua senha e a segurança dessa senha. A segunda dica é: nunca compartilhe as suas senhas. Por mais que pareça algo inofensivo, você compartilhar a senha, por exemplo, de algum aplicativo ou de uma rede social, no futuro você pode utilizar essa mesma senha no seu banco ou em outra aplicação, onde você possui dados mais sensíveis. Então evite utilizar e compartilhar sua senha com qualquer pessoa. A terceira dica é: nunca anote senhas em locais inseguros. Então, se você compartilha a mesa no seu serviço, no seu trabalho, uma outra pessoa utiliza o mesmo computador depois de você, não deixe nenhuma senha anotada em um pedaço de papel sobre a mesa ou em alguma gaveta que outras pessoas possam ter acesso. Pode parecer uma dica boba ou ingênua, mas muitas pessoas carregam, por exemplo, a senha do seu cartão de crédito anotada em um papel dentro da carteira ou dentro da bolsa. Então, se ela perde essa carteira ou a bolsa, quem encontra tem tanto o cartão de crédito quanto a senha. E o mesmo vale para o seu celular. Tem pessoas que anotam senha de algum aplicativo na capinha do celular, esse tipo de coisa. Então, evite. A quarta dica refere-se a um erro que a maioria das pessoas comete, que é utilizar a mesma senha em diversos serviços. Então, a pessoa utiliza a mesma senha no e-mail, no aplicativo, numa rede social, no Instagram, no Facebook, e muitas vezes utiliza essa mesma senha quando vai criar um aplicativo de banco ou alguma coisa assim. É extremamente importante que você não repita a sua senha em vários serviços, porque se algum deles for comprometido, por exemplo, se você faz um cadastro em uma loja, utiliza a mesma senha que você utiliza num banco, caso aquela loja seja hackeada ou haja de má fé, ela tem acesso a todas as suas redes sociais, a todas as suas informações. Então, procure utilizar senhas diferentes para serviços diferentes. A quinta dica é: se possível, utilize um gerenciador de senhas. Um gerenciador de senhas é um software que armazena todas as suas senhas em um só lugar e é protegido por uma senha mestra. Então, se você tem esse gerenciador instalado em seu computador e você acessa diversos serviços, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o site do trabalho, alguma coisa assim, ele armazena todas as suas senhas nesse gerenciador de senha. Você não precisa ficar digitando elas toda hora e ele mantém uma camada a mais de segurança. O principal problema sobre essa dica é que muitas vezes esses gerenciadores de senha estão vinculados a antivírus pagos ou eles mesmos são pagos, então não é acessível para todo mundo. Para compensar isso, você pode adotar uma medida que é a nossa sexta dica: troque as suas senhas periodicamente. Mantenha um controle para você alterar suas senhas a cada 6 meses, por exemplo, a cada 3 meses. Então, sempre que possível, procure alterar as suas senhas e utilize as dicas que nós já demos anteriormente. Por exemplo, utilizar uma frase e alterar alguns caracteres, trocar letra por número, colocar alguns caracteres especiais. É sempre bom que você mantenha suas senhas diferentes com o passar do tempo. A sétima dica é: ao suspeitar que uma de suas senhas foi comprometida, troque todas as suas senhas imediatamente. Por mais que você tenha senhas diferentes para diferentes serviços, quando uma delas é comprometida, pode significar, por exemplo, que o seu dispositivo está com algum aplicativo espião que está coletando os seus dados. Então você percebe naquele momento que só uma senha foi comprometida, mas na verdade o seu computador pode estar comprometido e com isso todas as suas senhas vão estar comprometidas. Então, se uma foi comprometida, se algum sistema seu foi hackeado, procure trocar todas as suas senhas, senha do e-mail, das redes sociais, dos sites, do trabalho, etc. E assim chegamos ao fim de mais uma de nossas aulas. A aula já ficou bem longa e não foi possível abordar todas as dicas de segurança, mas você pode pesquisar por algumas delas, como por exemplo a autenticação de dois fatores, que consiste em quando você vai acessar um sistema, além da senha, você precisa digitar o código que você recebe por SMS. Então, isso aumenta muito a segurança, porque mesmo que a pessoa tenha acesso à sua senha, ela não vai conseguir acessar porque o código vai no seu celular. Outra coisa que facilita muito e aumenta muito a sua segurança
é utilizar a biometria, a sua impressão digital, para acessar alguns aplicativos. Deixe nos comentários se você conhece mais alguma boa prática de segurança para que os outros cursistas também consigam se manter cada vez mais seguros na internet. Lembre-se de responder o questionário que está disponível e muito obrigado por assistir a aula até o final. Nos vemos na próxima.